Muito bem, para concluir o programa dessa semana, temos aqui dois nossos convidados. O Rui Simon, nosso consultor previdenciário, não sei o que ele vai fazer agora, a reforma da Previdência foi para as cucuias, né? O que vamos falar com o Rui? E o Sidney Fontoura Gomes, né? Na verdade, se fosse assim, nos últimos 3 anos eu não teria o que falar aqui, né? Ah, é verdade. É que vocês inventam umas coisas aí, vocês são criativos, né? Inventam umas coisas. Fazer o quê? Bom, mas na verdade, ele está conversando, a gente está levando a coisa para o lado da graça, mas a reforma da Previdência, que era esperado, o governo naturalmente não tinha aquele potencial que tinha de votos no Congresso para aprovar a reforma da Previdência, e essa intervenção militar foi uma coisa politicamente interessante para ele, né? Quer dizer, fez aquilo ali com a intervenção no Rio de Janeiro. Não é como no Congresso Nacional se prosperar qualquer PEC, projeto de emenda constitucional, quer dizer, até vigir esta intervenção federal, que é previsão até o final do ano, não sei se até lá o governo vai conseguir fazer alguma coisa, mas de qualquer maneira, a reforma da Previdência vai ficar adiada. Há controvérsias. Tem algumas coisas assim que o brasileiro especialmente, né, é muito criativo. Então, veja que... É até demais, né? Demais. Demais. A reforma da Previdência foi para o espaço? Em princípio, sim. Né? Nem bem entrou em vigor, e não entrou ainda, né? O general está lá, diz que só depois que... Agora, nesse fim de semana que ele vai botar no papel... Vai planejar agora, né? Planejar agora. Mas, enfim, o que ocorre? O Temer já vislumbrou a possibilidade de suspender o decreto de intervenção, vota a Previdência e depois restabelece, se necessário, né, a intervenção. Já foi dito que é inconstitucional, né? Mas tem uma outra coisa que ninguém está comentando. Por que não se faria a votação da reforma da Previdência durante a intervenção, o decreto de intervenção? Porque diz a própria lei que durante a intervenção não se pode alterar a Constituição, certo? Alterar. Mas não diz que não pode votar. Não pode tramitar. Eu ouvi alguém falar que não pode tramitar no Congresso nenhum projeto de emenda constitucional. Eu já vi o contrário. Não votar é uma coisa, tramitar é outra. Isso. Não pode alterar a Constituição. Então, a Constituição não poderia ser alterada. Ela pode ser aprovada, mas ser promulgada depois. Isso, perfeitamente. Então, há um subterfúgio ali, existem tratativas e todo mundo procurando soluções. Uma saída. O PT diz que veio a calhar porque daí já ia perder mesmo na votação, não ia reunir os 308 votos, então que isso aí foi uma desculpa. Né? Vai saber. O que tem hoje de fato verdadeiro é o seguinte: nós já falamos aqui em outras oportunidades que o governo não se cinge a uma reforma da Previdência alterando a Constituição. Ele pode fazer infraconstitucional. Isso, perfeito. Qualquer coisa que depende de lei ordinária ou de uma medida provisória inicialmente, ele vai mexer. Nós já comentamos aqui, por exemplo, o período básico de cálculo das aposentadorias. Então, aquele descarte dos 20% do salário, dos 20% menores salários de contribuição no período básico de cálculo, ele pode ser extinto, né? E isso já dá um baita de um prejuízo para as pessoas que pretendem se aposentar agora, porque não vai afetar aquela pessoa que está sempre no teto. Então, esses que estão contribuindo pelo teto máximo de 94 para cá, não vão ser afetados de forma alguma. Mas quem vem com salários oscilantes, com emprego com o salário mais alto, depois o salário mais baixo... Com contribuições variáveis. Esse vai ter um prejuízo no cálculo, porque não vai ter o descarte. Todos os salários vão entrar no cálculo sem descarte nenhum. Então, esse é só um exemplo. Outras medidas que podem entrar conjuntamente, por exemplo, a aposentadoria especial, né, é uma coisa que pode ser modificada, não digo na mexida do tempo, mas, por exemplo, o fator 85-95, né, o ano que vem já não é mais 85-95, 86-96, então o governo pode extinguir perfeitamente. Então, acaba com isso, entra o fator previdenciário para todo mundo.
a não ser que tenha a idade, 60 mulher, 65 anos para o homem. Então, uma série de medidas, com certeza absoluta, o governo vai tomar para substituir essa reforma que ele não conseguiu, ou até agora não conseguiu colocar, pelo menos em fase de votação, quanto mais aprovação. Nós temos conversado aqui sobre isso, né, o Rui e Sidney. Na verdade, o Brasil é um país assim, as reformas são fundamentais em qualquer país. Tá? Eu me lembro assim que na história, a Inglaterra, no século XVII, 1600 e pouco, teve a chamada Revolução Gloriosa na Inglaterra. O que ela fez? Ela reconstituiu o país, que havia uma desordem como está aqui no Brasil, né? Não era questão de segurança, mas questão de desfeitas, e não havia incentivo para nada, não havia um planejamento econômico e institucional para o país. E essa Revolução Gloriosa na Inglaterra restabeleceu a questão do Estado, o Estado com executivo, legislativo e judiciário, através tendo como base o espírito das leis de Montesquieu. A partir dali, a Inglaterra se firmou como nação. Tanto é que depois, um século depois, ela foi a líder do movimento da Revolução Industrial. E este arcabouço todo jurídico, institucional da Inglaterra naquela época, também ajudou na Revolução Americana, na Revolução Francesa e na Revolução Industrial. São 3 grandes revoluções a partir dali que se estribaram exatamente nessa formatação institucional da Inglaterra. No Brasil falta isso. Por exemplo, por quê? Porque não são feitas as reformas no tempo devido. A questão da segurança no Rio de Janeiro, ela extrapolou até onde se extrapolou, porque nunca se fez nada com relação à segurança. Então, o crime foi crescendo. A questão da ocupação do solo urbano não foi planejada. Então, hoje tu não consegue, né, se nem entrar nas favelas. Tu não consegue, é por isso que tem que decretar essa coisa, porque não consegue entrar. O bandido está num lugar, vai estar no outro e tal. Esse é um problema sério, que você tem muito a ver com isso também, assim, né? A questão da corretagem, né? O uso do solo, né? É o uso do solo. Né? Lá quando foi feita a primeira Copa do Mundo, em 1950, né, já se tinha uma ideia de mudança do plano diretor. Exatamente. Né, no Rio de Janeiro. E de lá para cá houveram N mudanças no plano diretor no Rio de Janeiro, assim como houve em Porto Alegre e houve em todas as capitais, e estão havendo em algumas outras cidades, e sempre terá necessidade desta reforma, desta constante mudança, né? Porque mudam as pessoas, muda Eu sempre digo, quem não reforma, deforma. Esse é o problema. Então, nós estamos pagando o preço da omissão de nossos governos e falta de planejamento. Eu vejo que agora ele vai planejar. Isso já deveria estar sendo planejado no momento que se pensou na intervenção. Né? Mas eu acho um pouquinho aqui para o Rui deixar uma provocação para ele para o próximo. Né? Primeiro, para ver essa questão aí de aposentadoria para o corretor de imóveis. Eu acho que é um ponto que a gente pode falar no outro programa. Você está pensando em se aposentar? Não. Eu acho que sim, né? E também essa falta de planejamento é geral. É geral. Né? Nós estamos pagando pela falta de profissionalismo e comprometimento. Sabe qual foi o último Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico? Foi na década de 60, Castelo Branco, PAEG, Programa Nacional de Desenvolvimento Econômico. De lá para cá nunca se fez mais planejamento econômico. Quer dizer, as coisas vão se precipitando, é o tipo de brasileiro, né? Deixa acontecer, para depois ver o que... E aí, o país está assim, né? Por causa disso. Mas o que a gente está vendo nos últimos... Tirando as 2 semanas, toda a mídia dizendo está melhorando o mercado imobiliário, é hora de comprar, é hora de comprar, é hora de comprar. Vamos entender isso, que é hora de comprar. Né? Nós estamos vendo desde 2014 com o mercado imobiliário praticamente estagnado, com os preços também em stand-by. O pessoal vai dizer, mas está caro o imóvel. Sim, já estava por causa de uma demanda. É oferta e procura, não é verdade? Então, nós temos que entender que, sim, estava com o preço alto. Agora ele está estável. Muito bem. Nós temos, então, uma demanda reprimida. Hoje, e a tendência é de que, até o final do ano, nós tenhamos uma demanda muito maior. O que acontece? Naturalmente, esses estoques de construtoras, os imóveis que estão à venda, serão absorvidos pelo mercado.
e a tendência, então, é de alta. Não uma alta significativa, mas é de alta. Por isso, este é o momento para a compra do imóvel. Tá certo. Uma boa dica, né? Tu que está querendo comprar mais um outro imóvel, né? Tá... Sempre. Sempre, Imóvel, né? sempre. Esse é um bom negócio. Um grande abraço, uma boa semana. Cidney também, Boa um semana abraço. a todos. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações tricolores. Uma boa, parabéns ao nosso Grêmio Porto Alegre, tudo gremista aqui, né? Uma boa semana para todos vocês. Nossa Economia e Desenvolvimento volta semana que vem. Até lá.